Bom, o assunto da videoaula é polinômio, ou seja, mais específico sobre fatoração de polinômio, tá? Eu tenho um exercício que ele fala o seguinte, ó. Qual é a forma fatorada do polinômio? 35x ao cubo, y ao quadrado, menos 14x ao quadrado, y ao cubo. Se você observar, eu tenho aqui um binômio, né? Ou seja, eu tenho dois termos no polinômio. Bom, para fatorar, né, esse polinômio aqui, eu irei usar a fatoração por evidência, tá? Ou seja, o fator comum e evidência. Então, para fazer, né, para encontrar a forma fatorada desse polinômio aqui, primeiro nós identificamos esse fator comum. E aí, se você observar, eu tenho aqui, primeiro, o 35, né, que é um coeficiente aqui, e tem aqui o 14. Então, nesse caso aqui, vamos identificar primeiro o número, né, ou seja, o fator que divide os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, você pode optar por fazer algumas tentativas. No caso desse 35 e desse 14, você descobre, claro, rapidinho que você consegue dividir, né, o 35 por 7 e o 14 por 7. Então, o mesmo fator para os dois. Mas, caso você não consiga identificar esse fator rapidamente, ou então você não pense dessa forma, né, você pode usar outra maneira. Por exemplo, também, identificar os divisores do 35 e do 14 e olhar qual que é o comum entre os dois, ou seja, o maior comum entre os dois. Ou calcular o MDC também entre esses dois. Aí você descobre esse número. De alguma forma você consegue, tá? Bom, eu vou fazer calculando o MDC para você ver que é simples de calcular, tá? Então, o que você faz? Ó, pega o 14, vou colocar nessa ordem aqui, ó, o 14 e o 35, ó. E aí fatora ele simultâneo, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Fatorar é você dividir, né, esses números aqui para aqueles fatores primos. Nesse caso aqui, eu tenho o 14 e tenho o 35. Então, o 14 eu divido por 2, não divido? Então, o primeiro passo é começar a dividir por 2. Então, eu terei aqui 7, o 35 não divide, não é isso? Ó, pronto. E aí, agora o próximo fator que divide, nesse caso aqui, eu vou dividir o 35, porque o 35 vem primeiro. Então, posso dividir por 5, ó. Se eu dividir por 5, vai dar 7 e aqui 7, ó. Tá tranquilinho, né? Agora o próximo é o 7, ó. Dá para ver que claramente que eu divido aqui por 7 e aqui por 7. Vai dar 1 e 1. Então, ou seja, eu dividi, né? Fiz a fatoração simultânea. O MDC, você vai pegar aqueles fatores que dividir os dois ao mesmo tempo, né? Se tiver mais de um, você faz o produto entre eles. Mas nesse caso aqui, se você observar, o 2 não dividiu aqui, não é isso? Então, não dividiu os dois. O 5 não dividiu aqui. Então, não vale. E o 7, ó, se você observar, ó, vou até circular ele aqui, ó, o 7 dividiu aqui e aqui. Então, o MDC será o 7. Como ele está sozinho, somente o 7, ó, tá vendo? Aquele número que eu já tinha identificado no início aqui, ó, que divide o 35 e o 14 ao mesmo tempo. Então, esse é o fator comum, tá? Nesse caso aqui, entre os números, né? O 14 e o 35. Então, colocando ele em evidência, nós colocamos assim. Bom, mas ainda tem mais, ó. Se você observar, tem o x e tem o y, que é comum nos dois. Então, ó, pegamos também o x, né? E aí lembrar que o x tem expoentes, ó. Tem 3 e tem 2. Então, pegamos o que tem um expoente 2, ó. E o y também, ó. Se você observou, marcando eles aqui, né? O y também. Então, o y, nesse caso aqui, ó, nós pegamos o y, que é comum também, e o que tem um expoente menor, que no caso aqui é o 2, que ó, tem 2 e 3, então pegamos o 2, ó. Pronto. Colocamos em evidência, ó. Multiplicamos pelo resultado da divisão desses termos aqui, ó, por esse fator comum. Vou fazer aqui, né, o passo a passo para você ver, tá? Bom, dividindo, né, primeiro nós vamos dividir o 35, x elevado a 3, y elevado a 2, por esse número aqui, ó, 7, x elevado a 2, y elevado a 2. Tranquilinho assim, né? Bom, dividindo eu terei, vou ter o resultado aqui na frente, né? Então, ó, 35 por 7, nós já sabemos que é 5, ó. Pronto, já temos o primeiro número. X elevado a 3 dividido por x elevado a 2, nós repetimos o x e subtraímos assim, ó, 3 menos 2, 1. Pronto, não precisamos colocar. Y elevado a 2 dividido por y elevado a 2 é o mesmo número aqui, ó. Y elevado a 2 dividido por y elevado a 2 dá 1. Pronto, não precisamos colocar. Então, temos aqui o primeiro, ó, 5x. Já colocamos aqui, ó. Pronto, ó. E aí, repetimos o menos. Fazemos a mesma coisa com 14, x ao quadrado, y ao cubo, ó. Dividido por 7x ao quadrado, y ao quadrado, que é o fator comum aqui que nós identificamos, ó. Vou até riscar ele aqui para você ver, ó. Então, ó, dividindo eu tenho, ó, 14 por 7, 2, certinho? x2 por x2 é a mesma coisa, ó, iguais, não são? Então, dividindo números iguais dá 1, então precisamos colocar. Repetimos, aqui nesse caso eu vou repetir o y, né? Por quê? Porque aqui tem 3, aqui tem 2, ó. 3 menos 2, 1, pronto, não precisamos colocar, né? Isso, ó. Então, temos o quê? 2y. Pronto, ó, fizemos a fatoração, né? Então,
A fatoração, né, lá, a forma fatorada desse número aqui, ó, desse polinômio 35x ao cubo, y2 menos 14x ao quadrado, y3, aí você responde lá, ó, 7x elevado a 2, y elevado a 2, vezes 5x menos 2y. Essa é a forma fatorada. Simples assim, tá, de fazer. Bom, segue esse espaço aí que você não erra, não, tá? Bom, espero que você tenha entendido, aprendido e gostado da explicação, o que eu sempre digo que é o mais importante, né? Mas deixa seu like aí no finalzinho do vídeo, lembrando a você, inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para você ser lembrado aí sempre que eu postar uma videoaula nova no canal. Irei estar postando sempre, principalmente, né, de fatoração de polinômio, porque o assunto é amplo. Vou deixar também na descrição desse vídeo aqui links com outras resoluções que eu fiz, envolvendo aí polinômio, né, fatoração de polinômio, para você assistir, aprender um pouco mais sobre esse importante assunto aí, tá? E desde já, muito obrigado.